Fala pessoal, tudo bem? Estamos de novo. Quem já está acostumado comigo sabe, eu tenho uns tiques aí, tá? Bom, tá bem frio, tô aqui me limpando na live, isso é hilário, né? Olha só que legal, tem um assunto top hoje para falar com vocês, tá? Um entendimento aí para dividir com vocês, tá? Não aceite qualquer entendimento, não aceite qualquer palavra, sempre estude para ver se tem coerência com a Bíblia, principalmente o que eu prego, tá? Por que isso, Jefferson? Né? Porque eu não sou soberbo, irmãos, de achar que eu não posso errar, tá bom? Todos nós somos falhos e estamos sujeitos a erro. Então é isso, tá? Gente, tá muito frio aqui em Pelotas, né? E a gente levantou muito cedo e acabei pegando frio. E agora que eu tive um tempinho aqui, eu tô já com a rinite alérgica um pouco acendida. Bom, vamos lá, olha só. Uma das áreas da nossa vida, tá? Que nos prejudica bastante, sabe? Bastante. É a rejeição, né? A rejeição é, é, é tão forte, às vezes, na vida de algumas pessoas, que ela pode propagar muitas coisas ruins, né? No nosso coração, nos nossos sentimentos, ao ponto de nos fazermos tomar decisões que outrora não tomaríamos. Às vezes você é rejeitado pelas pessoas, você acaba desistindo da igreja, né? Como eu sou cristão, eu falo de igreja. Às vezes você é rejeitado pela sua família, você se exclui, se abandona ou é abandonado. Várias e várias coisas acontecem por conta da rejeição. Você se deprime, fica depressivo, você desiste de planos, sonhos, né? Você começa a desenvolver pensamentos que às vezes nem são uma realidade de fato, né? De pensamentos de inferioridade, de incapacidade. Olha como é, né? A rejeição. Até onde nos leva isso? Eu falo isso por experiência própria de alguém que foi muito rejeitado. E de fato fui. Mas existem algumas coisas que você precisa saber, tá bom? Dentro desse assunto. Uma coisa é você achar que está sendo rejeitado e outra coisa é você ser rejeitado. Outra coisa é você ser rejeitado sem motivo. E a quarta coisa é às vezes você mesmo propagar a sua rejeição. Então nós temos aí bastante coisa, né? Bastante informação para trabalharmos. E nós, né? Então a rejeição, ela é um fator, né? Às vezes nós, né, não temos um bom caráter ainda, não nos comportamos de maneira favorável aos ambientes, às amizades, e por isso somos rejeitados. E não queremos ser rejeitados, mas também, será que dentro do meu comportamento, onde eu não cuido, onde eu não respeito, eu também não estou rejeitando, às vezes, as outras pessoas? Porque é muito fácil, sempre vai ser fácil, eu achar que eu sou a vítima e nunca enxergar o quanto às vezes eu estou vitimando outros. Pegou? Será que não é assim? De fato é. Bom, tem o tique, vamos lá. Quantas vezes eu, Jefferson, tá, me comportei de maneira incoerente, tá, desfavorável, às vezes oprimindo outras pessoas, às vezes degrinindo a imagem de alguém. Obviamente que as pessoas vão ter uma repulsa, vão rejeitar esses comportamentos. E se eu não souber respeitar o meu próximo, com certeza eu não vou ter um convívio no meio desses ambientes. Assim como comigo. As pessoas que não me respeitam, não são educadas comigo, provavelmente vão sofrer de alguma forma rejeição. Não tem como você compactuar com alguém, né, que não tem um bom caráter, que vive desrespeitando, ofendendo e fazendo outras coisas que não condizem com as escrituras. As próprias escrituras dizem isso, né? Que nós devemos repreender o comportamento mal de alguém 2 ou 3 vezes. Depois disso, afaste dessa pessoa. Não está falando para você ser inimigo ou não amar, mas afastar-se até que ela reconheça seus pecados.
né? Então, é importante a gente observar tudo isso, tá? Mas olha só, o que eu quero trazer hoje para vocês? O lado bom da rejeição. Um dos lados bons é que, no meio disso tudo, muitos de nós acabamos enxergando os nossos defeitos, né? E aí temos a chance de nos aprimorarmos. Às vezes as pessoas não têm coragem de te falar, né? Segundo, não tem coragem de te falar as coisas, então você acaba enxergando, ó, só um pouquinho. Eu falei aquilo, a pessoa não gostou, falei aquilo, eu fiz aquilo. Você começa a reconhecer. E aí você tem que parar um pouco e entrar em si e ter essa consciência. Opa, só um pouquinho. As pessoas não estão gostando do que eu faço, do que eu falo, eu tenho que parar. A segunda questão é quando você não faz nada. Você se comporta bem. E às vezes por inveja, ciúmes, as pessoas te rejeitam, elas não aceitam, né, aquilo que você carrega. Isso acontece. E aí você vai ter que aprender a lidar. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com todo e qualquer tipo de rejeição. Tá? E é disso que eu quero falar. Tá? Eu exortei um pouco aqui, porque é necessário. Mas existe um lado positivo na rejeição. Você sabia disso? Você sabia que existe um lado positivo? Ó, na rejeição, esses tiques, meu. Tem um lado positivo. Olha só que interessante. Eu, vou falar de novo um pouquinho. Como eu sempre fui muito rejeitado por vários fatores, os bons e os ruins que eu citei aqui, eu aprendi muito a andar sozinho. Então, se eu não tivesse aprendido, poderia ser uma pessoa bem depressiva hoje. Mas por eu ter sempre lutado, acabei aprendendo a andar sozinho. E isso foi bom para mim, porque agora eu não tenho a dependência emocional. Ainda que isso até hoje, sempre, vai causar um tipo de frustração. Mas enquanto muitos não sabem andar sozinhos, sempre andar em grupo, e é bom, e tem que ser assim, esse é o certo, né? Eu aprendi a andar sozinho, e também aprendi a andar em grupo. Então eu tenho essa facilidade de, quando estar sozinho, continuar tendo a mesma expectativa, assim como de quando ando em grupos. Então eu consigo, né, me adaptar às duas situações. Então olha o lado bom, meu testemunho é esse, né? Agora olha que interessante. Quando você aprende a ser independente, isso não significa ser isolado. Não confunda as coisas, né? Mas quando você aprende a ser independente, ainda que em grupo, na hora que você estiver sozinho, você não vai, se tornar debilitado. Lá, isso é bom. Então, quando você está sendo rejeitado, excluído, né, você precisa observar, o que está acontecendo e por quê, para poder administrar isso corretamente. Se é por sua causa, você precisa administrar. Mas se é por causa de outras pessoas, também administrar corretamente. Então seja o bom administrador, para que você administre favoravelmente ao reino, a Deus. E não tome decisões, atitudes precipitadas que não vão contribuir para a edificação do Evangelho. E nem que não contribuem para a edificação da sua vida com Deus. Ponto. Olha só que interessante. 1 Samuel 16, nós vamos falar de Davi. Davi, a princípio, parecia ter sido rejeitado. Só que a Bíblia não diz que Davi foi rejeitado. A Bíblia diz que Saul foi rejeitado por Deus, né? O ministério de Saul. Mas a Bíblia não diz que Davi foi. Mas nós podemos ter ideia dos versículos aqui se Davi foi rejeitado ou não. Como a Bíblia não fala, ó, tique, vamos lá, né? Como a Bíblia não fala, quem tem Tourette é isso, desenvolve tique, faz tique. Como a Bíblia não fala, tive que parar, né? Que Davi foi rejeitado, nós não podemos concluir que Davi foi, mas nós podemos deduzir. Então, se é dedução, é relativo, não é algo absoluto, tá? Olha que interessante. A Bíblia diz aqui: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dós de Saul, havendo eu rejeitado? Ponto. Para que não reine sobre Israel. Deus não rejeitou Saul, rejeitou ele para que não reine sobre Israel. Porque a Bíblia diz mais para frente assim: Deus rejeitou o seu povo? De maneira alguma. Deus jamais rejeitou o seu povo. Uma vez essa palavra foi usada contra mim, numa igreja, e por algumas pessoas ignorantes na fé. Normal, faz parte. Aí, ai daquele que tocar no ungido de Deus, né?
usaram essas palavras. As pessoas às vezes não têm noção do que falam, e tá tudo bem, irmãos. E eu tive que aprender a lidar com a ignorância também dos outros, assim como lidaram com a mim. E usaram isso, Jefferson, tu tocou no ungido de Deus, só um pouquinho. Davi foi apedrejado, ou não foi? Foi apedrejado sim, com palavras, e chamaram Davi de muitas coisas, ofenderam ele por conta do pecado de Davi, né? E um dos servos de Davi queria pegar esse cara aí que estava falando mal dele, que eu não me lembro aqui o nome, e Davi disse, não, deixa ele fazer o que quer, vai que seja Deus me castigando. Então Davi era rei e estavam ali tocando no ungido que era Davi, só que o ungido que era Davi estava ignorando, e ainda dizendo, vai que seja Deus. Então esse negócio, fala Rosane, Deus abençoe, ai daquele que tocar no ungido, Davi disse isso, ai de mim tocar no ungido de Deus, mas quando tocaram em Davi, Davi ignorou. Então essas ameaças nós temos que ignorar, tá bom? Daquele que tocar no ungido de Deus. O certo é nós nunca tocarmos em nenhum ungido, nunca falarmos mal de ninguém, esse é o certo, né? Para que a gente não sofra juízo de Deus. Mas quem de fato hoje poderia dizer que é um ungido, né? Eu acho que alguns sim, mas tem muitos que não. Vamos lá, para não prolongar o texto. Paz de Cristo. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reinasse sobre Israel. Começa aqui já, Deus não rejeitou Saul, como muitos dizem. Tá? Vamos corrigir aqui já para Deus rejeitou ele para que não reinasse sobre Israel. Tá? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, ao belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha só, Davi era rejeitado ou não era rejeitado? Não diz que Davi era rejeitado. Só que existem alguns estudos que dizem que o filho mais moço cuidava das ovelhas. Também tem a história de que Davi foi concebido em pecado, então não era filho do mesmo casamento. Mas mesmo assim não diz que Davi era rejeitado. Então nós temos vários estudos. A grande verdade é que Deus olhou para Davi e olhou para o coração de Davi. E Deus decidiu ungir Davi a rei de Israel entre os seus irmãos. Olha que interessante agora. Samuel vai até a casa de Jessé em busca de um novo rei. Só que Deus não tinha falado para Samuel que era Davi. Pegou? Então vamos lá. O que eu estou trabalhando aqui? A rejeição. Qual é o lado bom de ser rejeitado? Tem um lado bom nisso? Tem um lado bom. Se nós soubermos trabalhar isso, tem um lado bom. Como eu falei no início. Às vezes você às vezes você sofre rejeição de muitas pessoas e você acaba aprendendo a andar sozinho. E ressignifica isso. Você entende que Deus está com você. No meio de tudo isso, muitas pessoas que estão acostumadas em grupo, quando se isolam ou são isoladas, não aguentam. E acabam se desviando, acabam se dispersando. Como eu disse no início, agora a gente que está acostumado já mais a viver sozinho, como viver em grupo, ser rejeitado, não sei, sabe lidar com isso coerentemente, não nos abalamos facilmente. Tá? Nós vamos ver isso em Davi. Olha que interessante, 16:6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Aqui que nós estamos vendo, Samuel vai até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ele vai para ungir um novo rei. Só que quando Samuel chega à casa de Jessé, o que se é apresentado ali são os irmãos de Davi e não Davi. Então Samuel, ele começa a olhar para os filhos de Jessé, que não era Davi, e ele certamente diz ali, certamente este é ungido, porque ele olhou para o tamanho, para a estatura, e para aquele grupo de irmãos que estavam ali reunidos. Davi não estava na casa, Davi estava cuidando das ovelhas. Então, Deus disse para Samuel, não olha para a aparência,
não olha para a estatura. Os irmãos de Davi tinham estaturas de homens de grande porte. Eles tinham boa aparência. Eles pareciam bons soldados. Então, quando Samuel olha para os filhos de Jessé que estavam na casa, ele pensa, certamente é um deles. Só podem ser, porque eles tinham a aparência de rei. Eram homens fortes, grandes, né? E de boa estatura. E Deus diz, eu não olho para a aparência. Eu olho para o coração. E agora vocês vão entender isso. Talvez você seja essa pessoa que vai ouvir e se sinta assim. Você se sente rejeitado pelas pessoas. Se sente excluído, né? Você não é convidado, assim como Davi não estava na mesa, né? Mas os seus irmãos estavam. Às vezes você percebe que em alguns lugares parece que só as pessoas de mais aparência têm o privilégio e você não tem. E é nisso que nós devemos nos apegar, não nos sentirmos rejeitados por isso, porque Deus está falando, eu não olho para esse tipo de coisa. Eu não olho para a aparência, eu não olho para o status, eu olho para o coração. Então, se você é uma dessas pessoas que às vezes é rejeitada porque você não tem o que oferecer, como os outros têm, porque você não é convidado e às vezes você é excluído porque está fora da meritocracia, está fora do favoritismo, deixa Deus trabalhar, porque uma hora vai chegar a sua vez. Então, nesses momentos é que Deus está nos preparando para lidarmos favoravelmente com essa situação e no meio do ciclo em que nós vivemos. Então, o lado bom, às vezes, de você saber lidar com a rejeição é esse. Enquanto muitos estão acostumados com o holofote, né, com o favoritismo, com a meritocracia, você está acostumado a viver, né, numa situação onde poucos vão acostumar. Então, nos momentos mais difíceis, aonde a solidão vem, o abandono vem, você está fortalecido e não se fragiliza. Pegou essa? Aleluia, Rosane. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tenho, irmãos, bastante experiências dessas para contar. Eu vi muitos irmãos meus serem favorecidos. E não estou criticando. Enquanto eu estava excluído, isso é uma verdade. Claro, como eu disse, eu fiz muitas coisas erradas que favoreceram, mas também fiz muitas coisas boas que não foram reconhecidas. Hoje eu estou aqui. A minha força é muito maior do que antes. Diante disso. Testemunho. Então, olha que interessante, né? Deus está aqui falando com Samuel no momento da unção, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadade e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tampouco é este escolhido do Senhor. Olha que interessante. Os irmãos de Davi, quase derrubei, estavam todos ali para serem ungidos rei, mas nenhum foi ungido rei. Que vergonha, né? Que vergonha naquela época, né? Um pai está ali com todos os filhos que tinham a aparência de rei, que tinham, a princípio, a aparência de rei, mas o ungido de Deus que estava ali, Samuel, um baita de um profeta, estava dizendo, o Senhor não me fala que é eles. Então, o que era esperado não estava acontecendo. Assim fez passar Jessé os seus filhos, 7 filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Uau! Olha que interessante agora. E disse Samuel a Jessé, acabaram os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porque não sentaremos à mesa em roda, ou não sentaremos à roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante, de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te, unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha como a Bíblia relata aqui, né, a honra. E ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel
se levantou e tornou a Ramá. Olha que interessante, tá? Eram 7 irmãos. Samuel chega até a casa de Jessé para ungir o novo rei. Dos 7 irmãos, nenhum foi ungido. Davi não estava na casa. Davi estava apacentando ovelhas, tá? Como eu disse no início, isso não significa que Davi não estava sendo excluído, ou não estava sendo rejeitado ou não, por causa dos estudos que a gente leu. Mas a grande verdade é que chegou o tempo de Davi. Davi agora estava sendo observado por Deus. Pega essa aqui porque você precisa entender. Se você é uma pessoa que tem buscado o Senhor, não importa se te excluem ou não te excluem, não importa se te rejeitam ou não te rejeitam, a grande verdade é que você precisa perseverar no Senhor, até que o seu momento de honra chegue. Ah, forte! É isso que eu estou sempre ensinando e quero trazer para nós. É difícil no momento da dificuldade, é difícil no momento da provação, é difícil suportar os momentos de aflições, aonde nós não somos reconhecidos pelo que carregamos, mas sim pelos nossos defeitos. É difícil, mas vai chegar um momento em que Deus vai te honrar, Ele vai me honrar, desde que nós viemos permanecer na palavra. O que eu quero que vocês entendam é que nessa época aqui, eles estavam ungindo um rei. Para que um rei fosse ungido ao seu serviço, ele precisava ter o quê? Uma boa conduta. Diante das Escrituras, precisava conhecer Torá, precisava conhecer as leis e precisava andar em conformidade com as Escrituras. Saul conhecia, só que Saul, depois de rei, desobedeceu, então Deus rejeitou o reinado dele. Se Saul não tivesse desobedecido, poderia continuar rei. Entenda isso. Então a questão aqui que eu quero trabalhar não é só a rejeição, porque como eu disse no início, às vezes você está sendo rejeitado por desobediência. Temos Saul comprovando isso. Então você precisa, como eu falei no início, observar o contexto e cooperar para o bem de todos, em pró também da sua e do seu crescimento, da sua salvação também. Quando Deus unge Davi, Ele não unge Davi porque Davi era uma pessoa qualquer, mas porque Davi tinha um coração obediente a Deus. O que é um coração obediente? Conhecia as Escrituras e obedecia. Você não vê Davi em nenhum momento, ainda que rejeitado, proliferando o mal diante disso. Pegou essa? Então, se você é rejeitado e você quer ser honrado, continue sendo fiel, amando, obedecendo e respeitando, até que o seu dia chegue. Vai chegar. Então Deus vai precisar, talvez, transformar o nosso caráter. Mas não é esse o objetivo da fala, da pregação. É mostrar que por trás da rejeição existe um lado bom. Qual era o lado bom aqui? Quando você começa a observar as Escrituras, você vai observando que a Rosane está sendo uma seguidora fiel, hein? Glória a Jesus. Você vai observando que no meio da batalha, no meio da dificuldade, isso aqui é tinta. Eu tenho mania de apertar as mãos assim às vezes, tá? E eu faço assim, que daqui a pouco aparece um que não me conhece e vai falar mal. Pode falar, o coração fala, a boca fala do coração tá cheio. No meio das dificuldades, às vezes as pessoas que estão acostumadas a andar em grupo, se uma teme ou duas, provavelmente as outras vão temer. E fica aquele empurra-empurra. Todo mundo está junto, mas na verdade estão sozinhos. Às vezes é assim. Você vê pessoas que só estão acostumadas a andar em grupo e elas parecem que se apoiam nisso. Agora, a pessoa que está acostumada a andar sozinha, ela consegue enfrentar as dificuldades sozinha, ou no caso, só com Deus. Então, tanto em grupo como só, ela continua tendo a mesma valentia. Deus te torna valente, às vezes, nos processos. Pegou essa, então? Tá. Então, olha só que legal. Assim fez passar Jessé aos seus outros 7... aqui eu já falei. O que eu quero que você entenda? Preste atenção nisso. A rejeição, de fato, é algo muito doloroso. Mas se nós ressignificarmos isso, pode ser algo muito valioso. Como, Jefferson? Como eu disse aqui, as pessoas que nos rejeitam,
dependendo da situação, elas não estão fazendo mal para nós somente, estão fazendo mal para Deus. Quando você rejeita alguém, você não está fazendo mal só para sua pessoa, você está fazendo mal para Deus. Deus é um juiz, tá? Ele julga tudo e todos. No meio disso, gente, vamos lá. Esse julgamento de Deus vai trazer tanto bênçãos como juízos, castigos, entendeu? Sentenças. O que eu quero dizer para você que vai escutar essa mensagem, que está escutando? Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Isso é Bíblia, está lá em Coríntios, tá? Não vos vingueis uns aos outros, antes de lugar a ira de Deus, está em Coríntios. Então, é ordem de Deus, tá? Eu vou vencer isso, vamos lá. Quando você for atingido por uma ofensa, seja ela física ou verbal, ou atitudes, não devolva. Continue sendo fiel a Deus, à palavra. Continue fazendo o bem. A Bíblia diz que se a gente pode fazer o bem, não faz, nisso já pecamos. Não é que você tenha que concordar, e não é que você tenha que colaborar para o mal. Mas fazer o bem é o quê? Não fazer o mal já é fazer o bem. Tá? Preste atenção numa coisa, eu quero que você veja isso com atenção. Olha o lado de Davi, se ele foi rejeitado, o quanto isso contribuiu para ele. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que Davi foi ungido, por que Davi foi ungido? Deus olhou para o coração de Davi. Davi não estava na casa, Davi estava cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos estavam na casa. Mas o que me faz entender que Davi era rejeitado? O que me faz entender isso? Tem um versículo aqui que dá para nos fazer entender que Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Preste atenção. Quando os filisteus atacam Israel, o que acontece? A Bíblia fala que eles estavam em confronto. Estão me ligando aqui, gente. O povo de Deus, Israel, estava em confronto com os filisteus. Tá? Os filisteus atormentavam muito Israel, porque eles tinham tomado posse da terra prometida, e agora eles tinham que se apossar de toda a terra, só que eles não conseguiram. Então, no meio da terra prometida, eles alcançaram a bênção, alcançaram as terras, mas ainda enfrentavam os inimigos daquelas terras. Por quê? Porque não expulsaram a todos. E a Bíblia vai dizer que Davi expulsa os filisteus. Mas vamos ver aqui. Os filisteus afrontavam Israel. E Israel agora estava sendo afrontado por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que no meio dos filisteus havia um que era um gigante chamado Golias. Preste atenção, olha que interessante isso. Então, aqui diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Que descestes para ver a peleja. Esse meu tique. Olha o irmão de Davi. Quando Davi chega até o lugar onde estava a peleja, a guerra ali, né? O confronto, Davi foi porque o seu pai tinha mandado ir. Só que quando Davi chega, um dos seus irmãos, que é Eliabe aqui, né? Deixa eu ver se é o irmão mais velho. Ele vê Davi e a Bíblia diz que a ira do seu coração se acendeu contra Davi. O irmão ficou irritado com Davi. E olha como Davi responde. Davi não estava com o coração presunçoso. Davi foi a serviço do pai e ele deixou as ovelhas a cuidado de um moço. Olha o que Davi responde. Então disse Davi, o que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso. Olha como Davi responde o ataque do irmão. Davi podia ter xingado, Davi podia ter se irado. Não, olha o coração de Davi. Quando Davi, sabendo que estava com o Espírito de Deus, sabendo que foi ungido rei, é afrontado pelo irmão, humilhado pelo irmão, entre aspas, né? Mas olha o que Davi responde. Olha o coração de Davi. O que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso?
Viu o coração? Viu as palavras que Davi proferiu diante de uma ofensa que não havia razão? Que legal, né? Agora, aonde entra tudo? Aqui eu quero mostrar para você que vai ouvir o fio da meada. Para mim, a revelação que Deus me deu sobre isso, sobre esse assunto, né? A rejeição. O que tem de bom na rejeição? Claro que não tem nada de bom, mas o que podemos tirar de bom? Davi, pelos esses textos aqui, nos mostra, dá um entender de que Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Porque, provavelmente, os irmãos queriam ser rei de Israel. Quem não ia querer, né? Só que Davi foi rei. Davi não tinha aparência de soldado, não tinha porte de soldado, não tinha estatura de soldado, mas Davi tinha um coração de soldado. De servo. Escute isso. A aparência nunca substitui um coração. Davi não tinha aparência de soldado, Davi não tinha aparência de rei, mas tinha o coração de servo, soldado. Tinha o coração de um rei. Um coração que estava disposto. Dá-lhe Daniel, uau! Pega do começo aí. Não consegui ser bem didático, mas estou conseguindo trazer um entendimento. Qual é o entendimento aqui? Enquanto todos estavam juntos, diante da peleja, e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, Davi, sozinho, pela unção que carregava, tinha coragem de enfrentar o rei. Pegou essa. Só que Davi não estava sozinho. Davi tinha a unção. O coração convertido traz unção. Não é a aparência, não é o que nós fizemos em compromisso com o que é humano. Ó. Eu me empolgo e começo a fazer o tique. É o quanto o nosso coração está convertido a Deus. Por isso que ele fala que ele trocaria um coração de pedra por um coração de carne e colocaria suas leis, escreveria nos nossos corações. Davi obedecia às leis, Davi obedecia a Deus. E essa obediência fez com que Davi recebesse a unção de Deus. Então, no meio de uma batalha onde aquele grupo que estava acostumado a viver junto, que tinha uma aparência de forte, agora não tinham coragem de enfrentar. A unção que Davi adquiriu por obediência e por ter um coração voltado, fez com que Davi, no meio da batalha, perante todos, tivesse a coragem que eles não tiveram. Pegou essa? Irmão, pega essa que você é forte. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam. Um coração voltado ao Senhor não se aflige diante da rejeição. Então deixa eu te falar uma coisa. Não se impressione com pessoas que estão acostumadas a viver em grupo, planejarem, mas que estão por trás dos bastidores, às vezes fazendo mal, fazendo o que é errado, e se apoiam uns nos outros. Eu não estou falando mal, estou falando na verdade, que precisa ser dita. Não queira ser aceito por pessoas que não sabem honrar aqueles que têm menos honra, que não sabem proliferar ou colaborar para o crescimento dos outros, mas buscam os seus próprios crescimentos. Sabe aquele tipo de pessoas que fazem isso? Olha, eu não estou falando mal, tá? Mas eu preciso dizer. Eu ando... Águia tem que andar com águia. Aonde isso está na Bíblia? Isso é palavra. Cuidado com gente tóxica. Que gente tóxica, irmão? Quem é perfeito hoje para poder falar mal de alguém? Então, o Evangelho faz com que o mais forte sustente o mais fraco. Fala, Lu! Eita, Glória, bom dia. Pega do início lá, tu vai gostar. A intenção do Evangelho é sempre o mais forte favorecer o mais fraco. E não é isso que às vezes a gente vê no nosso círculo social. Então deixa eu te falar uma coisa. Não fique triste quando você for excluído. Não fique triste quando você for desfavorecido. Isso é um bom sinal, ser ressignificado. Continue sendo fiel, porque no tempo certo, no meio disso, Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Para que nas batalhas que a maioria tem dificuldade de enfrentar porque estão acostumados a viver em grupo, você que está acostumado a viver sozinho, vai ver como algo muito fácil. Então Deus precisa de guerreiros, que estejam o coração voltado a Deus, que não participem dessa politicagem, desse favoritismo, dessa meritocracia, onde só os favoráveis são aceitos. Não, Deus trabalha com os infavoráveis. Eu, talvez você,
que está sendo ou passando por situações assim. Só que nós precisamos ter um coração voltado a obedecer o Senhor diante de toda e qualquer circunstância, não favorecendo o mal que fazem contra mim e não devolvendo o mal. Pegou? Continuar sendo santo e verdadeiro diante de toda e qualquer afronta. Olha o que Davi fala. Preste atenção. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha o coração de Davi, gente. Davi não estava preocupado. Para aí que faltou aqui, gente. Trancou. Davi não estava preocupado se estavam rejeitando ele ou não. Quando o filisteu estava afrontando o exército de Deus, Davi olha para os seus irmãos que pareciam ter rejeitado ele, mas que ofendiam ele. Davi olha para eles como o exército de Deus. Olha o coração de Davi de novo. Davi estava dizendo: quem é esse circunciso? Aqui a circuncisão significava o quê? Quem era da circuncisão era do povo de Deus. A circuncisão era um sinal da aliança. E quem não era da circuncisão eram não somente os filisteus, mas todas as pessoas que não faziam parte da aliança. Então Davi fala: quem é esse incircunciso para enfrentar, para ofender, né? Eu vou ler de novo. Davi fala assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? O que acontece? Todos estavam temendo o filisteu, o gigante. Por 40 dias e 40 noites, o filisteu... Fala, Vanessa, glória a Deus. Esse filisteu estava afrontando o exército de Israel. Só que Davi, mesmo aparentando ser rejeitado, ele vai lá até o momento dessa guerra e ele olha para o gigante que todos temiam com brandura, com força, com coragem, sem medo. E o que fez com que Davi tivesse essa coragem para enfrentar o gigante no meio de uma circunstância onde todos estavam temendo? A unção que estava derramada sobre Davi, o coração de Davi diante de todas as circunstâncias que ele enfrentava. Davi sendo rejeitado, não rejeitou. Davi sendo ofendido, não ofendeu. Davi sendo excluído, não se excluiu. Quando Davi chega na guerra, ele podia ter ofendido todos, podia ter se vantajado da sua coragem, mas não, Davi continua sendo humilde. A Bíblia diz que Davi enfrenta o gigante e enfrenta sem as armaduras que os guerreiros tinham. Davi enfrenta o gigante com a sua funda. E a Bíblia diz que Davi tem êxodo sobre a batalha. Ele derrota o gigante, mata, corta a cabeça do filisteu. E ali Davi recebe os despojos, Davi recebe a honra, a recompensa. Ei, deixa eu te falar uma coisa, escuta. Aguente os seus processos sem pecar. Aguente a rejeição sem obstruir as regras, as leis, os mandamentos de Deus. Porque isso vai produzir unção sobre você, para que você enfrente batalhas que muitos não enfrente, mas também receba a recompensa, os despojos que muitos não vão receber. Existe uma recompensa para quem serve a Deus, existe uma recompensa para quem sabe de maneira correta enfrentar as afrontas que vêm para nós. Se você não entender isso, você vai viver nessa inconstância. Então hoje eu quero te dizer isso. No meio de uma situação onde muitos que parecem ter aparência de soldados não vão conseguir enfrentar, você, ungido de Deus, que tem o coração circuncidado em obediência, vai ser a pessoa apta a enfrentar. E aí está a sua vitória. No meio do pecado, no meio da guerra, no meio de uma situação onde muitas pessoas não conseguem enfrentar, você, por estar com o coração voltado a Deus, mesmo que rejeitado, vai ter a unção e a força para romper áreas que muitas pessoas não vão romper. Então, talvez você, com essa mensagem, hoje, se alegre. Só que amanhã nós vamos continuar, dia após dia, enfrentando todo e qualquer tipo de batalha que vem para nós. E eu preciso que você entenda, quando você for rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus amigos,
independente das circunstâncias. Volte o seu coração a Deus, porque isso vai produzir em você unção. E Deus vai derramar sobre você poder para que no momento oportuno você seja honrado por Ele. Então, como eu disse no início, mesmo que você seja rejeitado, não importa por quem for, se você for rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, você precisa permanecer fiel. Agora, se você for rejeitado por coisas erradas que você fez, você precisa reconhecer e voltar a ser fiel. Por quê? Porque isso vai produzir em você unção, poder, força, coragem, santidade. Escute, Davi conhecia as leis de Deus. E Davi sabia que ele tinha que obedecer a Deus, independente do que faziam ou não com ele. Quando Davi chega diante da afronta, tudo que Davi fez correto diante de Deus, naquele momento produziu para Davi o que não foi produzido nos outros. Observem os corações, como os irmãos de Davi tratavam ele, mas como Davi tratava seus irmãos. Aquilo ali produziu em Davi a coragem, a força, porque Deus sabia que Davi seria honrado. Se você quer ser honrado por Deus, seja fiel, tenha um coração reto diante do Senhor, independente do que te fazem ou não. E isso vai fazer com que você cresça e apareça e seja honrado. Até aqui, eu quero dizer para vocês que essa palavra é uma palavra de bênção, porque ela nos traz esperança, mas também nos traz correção. E dizer para você que, se você for fiel diante de toda e qualquer afronta ou situação desfavorável, Deus vai te honrar. Isso é fato. Então, a minha oração hoje é para que, no meio de toda e qualquer circunstância, você não perca um coração bondoso, um coração que honra, mesmo sem ser honrado, um coração que abençoa, mesmo sem ser abençoado, um coração que provê o bem, mesmo que não seja provido, porque esse é o coração. A Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Você é um bendito de Deus. E um bendito de Deus não cede ao pecado, ainda que o pecado venha contra ele. Um bendito de Deus não se corrompe, ainda que a corrupção esteja no meio dele, ou em volta dele. Porque a Bíblia diz que a luz resplandece no meio das trevas, não é fora, é no meio. Se você está em trevas agora, ou no meio delas, esqueça isso e entenda que dentro de você existe a luz, que é a palavra, que ilumina e que vai resplandecer. Você é maior do que fizeram contra você. Você é maior do que te falaram contra ti. Você é maior do que podem ou falam. Você é muito maior do que isso, porque Deus está em você e Deus é maior do que tudo. Entenda isso e olhe para as pessoas que te fazem mal como pessoas que precisam de você e não você delas, porque você é a luz. Uau! Pegou essa? Fechou. Inteligência emocional cristã. Você precisa saber disso. Então não se coloque como dependente, mas como alguém que pode favorecer o reino. Porque Deus vai brilhar através de você. E Deus só pode brilhar onde há escuridão. Onde há a luz. Fechou? Pai, eu oro para que toda pessoa que ouvir essa palavra tenha entendimento sobre ela e que ela saiba, Senhor, que por mais que ela tenha sido rejeitada, no meio disso há algo bom, Senhor. A força do teu poder sobre ela. E eu oro para que nos tempos oportunos, tu, Senhor, favoreça os teus filhos, aqueles que te obedecem, Senhor, e que nos momentos oportunos eles resplandeçam através de ti como luz, e que nos momentos, Senhor, mais difíceis, onde muitos não têm coragem, Senhor, os teus filhos que escutarem essa palavra, sejam aqueles que estarão cheios de coragem, e que as bênçãos sobre esta palavra recaiam sobre eles, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que no meio de toda e qualquer batalha não desfaleçam no Espírito, mas sim sejam vivificados para enfrentar, para vencer e prevalecer sobre todo o mal, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém? Deus possa ter abençoado vocês, e até uma próxima. Pamela Molina, ô Pamela, Deus te abençoe aí, não sei se tu pegou do início, mas foi uma palavra boa. Isaías, fala Isaías, bem no final, gente. Bom, quero dar um resumo aqui, tá? Nós estamos falando sobre rejeição, tá? O que nós podemos tirar de bom da rejeição, tá? E a fala foi, às vezes, no meio de grupos onde muitos são favorecidos e você não é, existe um lado bom. Qual é o lado bom? Enquanto todos estão acostumados a enfrentar as batalhas
com amigos e com pessoas, mas não estão preparados para enfrentar sozinho, você está preparado para enfrentar sozinho. Isso não significa que você é melhor ou pior do que alguém, e nem eles também. Mas eu quero te dizer que, às vezes, por você ser muito rejeitado, dependendo do que você fez ou não, isso pode te fortalecer e te fazer aprender a lidar com as coisas com muito mais força e com muito mais sabedoria. Eu conheço muitas pessoas que estão acostumadas a andar em grupos, enfrentar as batalhas em grupos, mas quando estão sozinhas elas não têm a mesma força. E está tudo bem. Mas eu conheço pessoas assim como eu e talvez você, que por serem rejeitados aprenderam a lidar com as situações sozinhos, ou com Deus, né, no caso, e com isso adquiriram muito mais força. Então, às vezes, a rejeição ela tem um lado bom, sabe? Se você não desistir, não esmorecer e entender que faz parte de alguns processos, você se torna uma pessoa mais forte do que a grande maioria. E isso vai fazer com que Deus te exalte, se você continuar obediente às Escrituras. Então, no meio de uma situação onde muitos, ainda que juntos, não têm a coragem de enfrentar, você, por estar acostumado a enfrentar muitas batalhas, vai ter a coragem que muitos não têm. E é essa coragem, essa unção de Deus no seu coração, que vai fazer com que Deus, no momento certo, exalte você e coloque você num lugar acima, mas não para que você seja melhor do que os outros, mas que você consiga reinar com Deus para o melhor de todos. Davi, quando enfrentou o gigante, ele não se aproveitou dessa situação para fazer mal para os irmãos que fizeram mal para ele. Ao contrário, Davi reinou com excelência e Davi promoveu um reino. Davi promoveu seus irmãos e Davi trouxe para todos, né, um reinado favorável. Então, mesmo sendo rejeitado, quando Davi teve a chance de rejeitar, não rejeitou. Mesmo sendo humilhado, Davi, quando teve a chance de humilhar, não humilhou. E é isso que Deus quer fazer com nós. Se você é uma pessoa que é rejeitada, se você é uma pessoa que foi excluída, permaneça firme nas Escrituras e continue batalhando até que chegue o seu tempo para que Deus te exalte. Mas para que você também faça o bem para aqueles que te fizeram mal. A Bíblia diz, não pagais o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Davi estava cumprindo o Novo Testamento. Então é isso. Que Deus possa abençoar vocês e até uma próxima. Valeu, pessoal! Assim que melhorar as coisas, eu vou marcar dia e horário para a gente estar sempre se encontrando aí. Um abraço!